Olá, muito bom dia! No ar, Morning Show aqui pela Jovem Pan. Nesta terça-feira, 9 de janeiro de 2018. Vamos seguindo então nesta semana com muita informação aqui para você nesse Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos passar então os nossos assuntos, os destaques do dia aqui no Morning, hein? Ouviu e não gostou. Saiba por que o PT entrou na Justiça Eleitoral contra os apresentadores da Globo, Fausto Silva e Luciano Huck. Publicidade sem noção. Gigante da moda, empresa sueca, retira anúncio que traz a foto de um menino negro com um moletom, no qual se lê: o macaco mais descolado da selva. Contatinho. Todos os detalhes do novo clipe de Nego do Borel e Luan Santana. Lançada ontem, a produção arrebatou os fãs dos dois cantores. Esses são alguns dos destaques deste Morning Show, que você sabe, tá só começando. Morning Show. Bom, vamos lá, né, Paulinha? Vou dizer bom dia pra você e te fazer uma pergunta filosófica. Meu Deus! O que você quer ser quando crescer, hein? Ah, que fofo! Astronauta? Será? Bombeiro? Astronauta é legal, hein? Né? Eu acho legal. Será que já dá pra sonhar sabe... em ser astronauta e de fato ser astronauta? Será? Bom, a gente já tem o caso de um astronauta brasileiro. Você sabe que dia é hoje? Não. É dele o dia? Ah, Dia Nacional do Astronauta. Tem dia pra tudo. Tem dia pra tudo. Tem até o dia. O Vini tá do Led Zeppelin. É o que, perdão? Aniversário do Jimmy Page. Veja só, o Vini tá pleiteando um dia pra ele também. Mas ele ainda não conseguiu. É, mas você pode continuar tentando, né? É o seguinte, Paulinho, essa data, o Dia Nacional do Astronauta, é a comemoração à missão Centenário, que foi realizada pela Agência Espacial Brasileira em 2006, e a viagem de Marcos Pontes, este que a gente vê aí na tela, o primeiro astronauta brasileiro que foi para o espaço e visitou lá a Estação Espacial Internacional, fez pesquisas por lá e etc. É legal, né, Paulinha? E você que também quer ser astronauta, sabe que muitas crianças querem ser astronautas, né? Quando são perguntadas sobre o que você quer ser quando crescer. Aí lá, de bate-pronto, vem astronauta, bombeiro, o clássico jogador de futebol, jornalista, youtuber agora. Youtuber, professor, essas coisas todas. E aí, são profissões que estão na ponta ali da lista, encabeçando, sei lá, o top 5 de preferências do que você quer ser quando crescer. E aí eu repasso a bola para você que está nos acompanhando, para mandar mensagem pra gente pro 93117-1009, respondendo a seguinte pergunta: o que você quer ser quando crescer? Seja criativo, hein? A Paulinha quer ser astronauta. Quando eu crescer. Quando crescer. Você tá convocando só as crianças e os adolescentes? Ou não, pode ser todo mundo. Todo mundo. Porque todo mundo pode querer ser alguma coisa quando crescer. Uma nova profissão, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde pra mudar. E também nunca é tarde pra crescer, né? Então é o seguinte, a gente tá esperando mensagens pra 93117-1009. Então, seja criativo. Mande mensagens pra cá. E, bom, vamos seguir em frente? Não posso, Paulinha. Calma, já esqueci da nossa hashtag. Pois é, a gente tem que lançar a nossa tag de hoje. E qual é a tag de hoje? Inspirada por tudo que você contou, eu vou levantar uma tag muito alto astral. Muito alto astral. Uma coisa de esperança, espacial, uma coisa maravilhosa e relacionada com ser astronauta. Ah, muito bom. Porque acho que daqui a pouco todos teremos que ser astronautas, se quisermos sobreviver, porque hashtag a Terra já deu. Nossa, essa é boa. Faz tempo que a gente sente isso na pele. Quem é brasileiro sente mais, aquelas bem loucas. No melhor estilo para o mundo que eu quero descer? Exatamente. Tá. Então, hashtag a Terra já deu. Eu sei que você tem um GIF, você tem um meme, você tem uma prova de que esse planeta, meu filho, não vai pra frente, não. Então, vamos lá com hashtag a Terra já deu para os assuntos mais comentados do Brasil essa manhã. Então, vamos lá, né? Coloca a tag nos principais trends ali do Twitter pra concorrer a prêmio, né? Senão Acho que não rola. No final é isso que importa, né, meu povo? Então vamos lá. Hoje tem muitos assuntos aí, o Carlos Aros, no nosso cardápio, que dão sentido a essa hashtag. Ah, sem dúvida nenhuma. Vocês vão ver. Eu diria que essa podia ser a hashtag permanente do programa.
O noticiário não ajuda. É isso, ó. Você vai entender do que a gente tá falando se ficar com a gente até as 11h30 da manhã. E pra assistir o Morning Show, você já sabe, lá no nosso canal no YouTube, o Morning Show JP, também pelo site da PAN, lá no jovempanfm.com.br, pelo Facebook da PAN, no aplicativo, enfim, não tem desculpa, porque o Morning Show está em todas as telas. É só você acompanhar a gente pelo radinho ou com imagens lá nos aplicativos. Vamos junto então até as 11h30. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha só, no destaque na abertura do programa, falei sobre essa propaganda da rede de lojas H&M. Só que é o seguinte, é tão bizarro que não dá pra acreditar. Não é possível que tenha ainda tanta gente sem noção trabalhando, sobretudo, numa empresa desse tamanho, né, Vini? A história é bizarra e é real. Parece mentira mesmo, né, Carlos? Que não tenha uma pessoa dentro dessa empresa, né, essa marca de roupas sueca aí, que não tenha olhado para essa marca publicitária, né, para essa peça publicitária e tenha falado, olha gente, isso aqui não vai pegar legal, isso aqui configura racismo, né? E aí, o que aconteceu? Eles fizeram, então, divulgaram nessa foto publicitária uma imagem com um menino negro usando um casaco com a seguinte inscrição: o macaco mais descolado da selva. Obviamente que isso rendeu muitas críticas aí para a marca. Uma das primeiras queixas foi da blogueira britânica Stephanie Yeboah, cuja denúncia teve mais de 15 mil retweets, né, em menos de um dia. Ela escreveu o seguinte: quem teve a ideia na H&M de pôr esse doce menino negro com um moletom que diz o macaco mais descolado da selva, né? É repugnante. Então a empresa prontamente aí já retirou, né, essa imagem do site, continuou ainda com essa peça de roupa, né, com o moletom ali à venda, mas sem a imagem do menino negro divulgando esse acessório, né, Carlos Aros? Agora já tá, a empresa já está sofrendo aí algumas represálias, porque tem artistas famosos ligados aí à marca, né? O The Weeknd é um dos artistas britânicos ligados a essa marca, e ele já colocou aí no Twitter que ficou muito ofendido, né, quando se deparou com essa imagem e encerrou a parceria publicitária dele com a marca. E agora também os seguidores da Nicki Minaj estão pedindo também para que ela retire aí a sua imagem dessa marca, que foi muito infeliz na sua publicidade, né, Aros? Agora é o seguinte, né, a gente comentou outro dia sobre os youtubers que fazem essas bizarrices, para usar essa expressão, não outra, e recebem puxão de orelha das marcas e tem contratos encerrados e etc. E o inverso é verdadeiro. Esses caras que são influenciadores, eles têm que se posicionar, há uma cobrança do público deles por isso, uma expectativa de que eles façam isso quando um caso como esse acontece. Nada mais justo. Agora, só o pedir desculpas não vale, né? Há que se mostrar o porquê que está mudando, e acho que o mais importante é o caminho que a empresa vai tomar, não só em um caso como esse, mas em outros todos, para encontrar o que gerou esse tipo de situação e como isso vai ser modificado na raiz, para que não se repita. Não é só mandar embora o cara que pensou isso, porque tinha alguém acima dele, etc, etc, etc. Mas é um caso bastante complicado se a gente for pensar, sobretudo, o tamanho da empresa. E esse é um daqueles casos em que não é possível nem dar aquela desculpa, olha, passou batido, não passou ao nosso largo, porque para uma foto dessa parar aí... Quantas pessoas não estão envolvidas? Exatamente. Muita gente. Então, depois foi feita a foto, foi feita a seleção, vestiram o garoto, né? É uma mudança, não é uma que tem pessoa que ser que tem uma ideia e coloca ali. E acho que um caso como esse evidencia aquilo que muito se fala do discurso vazio, né? O cara que quer entrar no hype, entrar nas discussões, sou legal, e começa a criar campanhas e etc. Mas no fundo, pequenas situações acabam demonstrando que precisa de uma mudança cultural. É a mentalidade que tem que mudar, né? E que é um trabalho bem difícil e bem complicado de ser promovido, né? Eu não sei, eu não consigo acreditar que foi sem querer.
foi sem querer. Ah, ninguém sabia. Ai, nossa, passou. Você acha que foi de propósito porque a marca quer? É muito ruim que vai essa muito, visibilidade. Então, é negativíssima. É a visibilidade reversa, é isso? Sim. Mas eu não consigo entender não, qual... acho que não. Ah, mas você acha que passou despercebido? Não, isso? acho que não passou despercebido. Mas eu acho que no final do dia a intenção não era agredir, não era chocar. Se assumiu como algo ok, algo normal. Ah, é uma piada que vai, sabe? Algo dessa linha. Mas é por isso que eu tô dizendo. Eu nem gosto de acreditar que seja uma piada. Acho que pode ser um erro mesmo. Mas assim, não sei, uma questão grosseiro, seguinte, sabe assim? Nós não imaginávamos há o capitalismo, os interesses são os mais sombrios possíveis. Não sei se dá pra grana. demonizar tanto assim. Mas eu acho que o ponto é preciso perceber que a sociedade mudou, é que as pessoas não aceitam mais esse tipo de coisa. Então, talvez, na cabeça das pessoas que participaram do processo para desenvolver esse treco... Falem bem, falem mal, falem de mim. Era algo normal. E quando não é, poxa, então... É por isso que eu tô dizendo, eu acredito muito nessa história da mudança das marcas e eu acompanho essas empresas todas modernosas, né? E eu acho curiosíssimo, eu já tive várias conversas com executivos sobre isso. Cara, não, que nós estamos passando por um processo, esse é o termo mais usado ultimamente, estamos passando por um processo de transformação digital. O cara quer dizer que ele tem que chegar no mundo como ele é hoje. Aí os caras reformam todo o prédio, tiram as mesas, derrubam paredes, colocam salas de reunião de vidro no meio do espaço, e aí eles pegam e o presidente não tem mais uma sala só dele, ele fica no meio lá das baias com todos os funcionários, coloca uma mesa de bilhar, puffs e fala, olha lá, nós estamos agora no novo mundo, a gente entrou no século XXI, somos uma empresa reformada. Mas a cabeça do cara não acompanhou esse processo, a cultura não mudou. E aí você chega numa situação como essa que os processos viciados levam a mostrar que, de fato, eles não acompanharam a evolução do mundo. Então eu tendo a acreditar nisso, posso estar errado, posso ser inocente demais e você tá certo de que o mundo é tão cruel quanto. Fala, mestre, só ouviu até agora. Não, tem uma coisa muito clara que foi descoberta na Europa, em particular na Inglaterra. Todo mundo, quando cresce, seja uma formiga, uma ostra, um elefante, um branco, um negro, um judeu, um alemão, um circassiano, um branco, russo, um índio, cresce na proporção de raiz de 5 mais 1 sobre 2. É o número áureo, é o número sobre o qual é feito. Todas as construções são feitas sobre o número áureo, é a matriz da engenharia. E quando o Watson e o Crick descobriram o DNA, na década de 50, eles provaram que o DNA de um branco, de um preto, de um índio, de um judeu, de um alemão, de um austríaco, de um paraguaio, cresce na mesma proporção, raiz de 5 mais 1 sobre 2. Se você olhar o vórtex da tua impressão digital, você vai ver que ele faz aquelas voltinhas, e se você olhar para o céu, você vê que as nebulosas fazem a mesma voltinha que faz o vórtex da tua impressão digital. É raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então, na Europa, em particular, se sabe, desde os anos 50, que não existe conceito científico de raça. Todos nós... Aliás, a palavra raça devia ter sido banida do dicionário, porque não há raças, há etnias. Agora, o que eu quero dizer que me deixa muito suspeita essa postagem, comparando esse menino a um macaco, porque vem de povos nórdicos. E povos nórdicos têm aquela pegada da supremacia branca. Eles acham que só existem eles. Esse que é o problema. O problema é de ver... Se esse racismo tivesse vindo de qualquer outra... Por exemplo, dos Estados Unidos, eu falaria, um Ku Klux Klan. Agora, vindo de povo nórdico, os caras não evoluíram. Em geral, não evoluíram ainda para a igualdade. Não evoluíram. É isso. Ô, Aro, só pra fechar, casos recentes, né? A Dove, recentemente também, uma campanha publicitária onde uma mulher negra se revelava uma mulher branca depois de usar um sabonete da marca, né? E em 2014, aí num caso até mais parecido com esse da H&M, da Zara, que fez uma camisa infantil de listras com uma estrela amarela bordada que lembrava também os judeus ali nos campos nazistas, né? Então, que foi bastante criticada também. A Zara teve que tirar aí de divulgação, né? Do mercado. E agora a H&M também pedindo desculpas e retirando a marca desse menino negro com esses dizeres, Carlos Aros. Bom, vamos virar o assunto? Vamos mudar a página aqui, porque é o seguinte.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do DEM, está tentando viabilizar a candidatura dele ao Palácio do Planalto. A gente já tem falado sobre isso, a gente está assistindo toda essa movimentação. Só que ele deu um passo importante, hein, Caio? Qual foi o passo? Deu. Ele começou já a fazer alguns acordos com partidos, primeiro os aliados ali da base governista do Michel Temer, assim como o próprio dele é também. O Rodrigo Maia foi procurado dias antes de fazer a votação na segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, né? Aquela denúncia de vamos dar andamento à denúncia ou não vamos, a segunda. Ele foi procurado pelo PP e pelo Solidariedade. Os partidos começaram a já sondar e tal, principalmente o PP falou o seguinte: Maia, esquece esse negócio de querer derrubar o presidente Michel Temer, vamos deixar essa história pra lá, a gente pode dar um passo adiante, a gente pode dar um passo ainda maior. Que tal a sua candidatura pro ano de 2018? Você fazer a corrida em direção ao Palácio do Planalto no ano que vem. Isso aí fez o olhinho do Rodrigo Maia brilhar. Maia, ele pensou bem nesse assunto e aí foi um pontapé inicial para essa corrida eleitoral agora desse ano de 2018. Bom, ele já fez acordo com o PP e com o Solidariedade e esse foi o pontapé inicial. Na sexta-feira agora passada, o Rodrigo Maia se reuniu aqui em São Paulo com um dos maiores entusiastas da corrida dele, da campanha eleitoral dele, o Paulinho da Força, que já está dando alguns conselhos para o Rodrigo Maia nesse sentido. Já começaram a pensar numa provável campanha, só que o Rodrigo Maia ele é bastante estrategista. Ele ainda não fala como um pré-candidato, como um candidato, até porque tem coisas importantes ainda para acontecer, o período eleitoral ser iniciado, ele está esperando isso, mas sobretudo ele espera ainda a votação para a reforma da Previdência, marcada agora para o mês de fevereiro. Esperando essa votação, isso tudo acontecer, aí sim Rodrigo Maia pode começar a pensar numa consolidação dessa campanha eleitoral dele. Justamente conversando também com aliados, o Maia foi orientado agora para depois da votação, aliás, para antes mesmo da votação, começar a usar esse argumento para viajar pelo país. Porque o Rodrigo Maia não tem uma notoriedade ainda nacional, embora seja o presidente da Câmara dos Deputados, ele não tem uma visibilidade nacional. Assim como o Alckmin também enfrenta um pouco isso. Ele é bastante conhecido em São Paulo, no Sudeste, mas no restante do país não. O Rodrigo Maia quer usar esse pretexto de ir buscar votos com os demais deputados ao longo de todo o Brasil para poder justificar uma viagem pelo país inteiro, sem ser visto como uma campanha eleitoral antecipada. Então, Rodrigo Maia, fechando acordo com o PP, com Solidariedade, deu um pontapé inicial para começar a fechar ainda mais alianças e também já começou a ser bastante aconselhado nesse sentido, de o que fazer agora para se preparar já como um candidato. Dia 6 de fevereiro, dia 6 agora do mês que vem, vai ter a convenção do DEM e o Maia também pode aproveitar isso para conversar com as pessoas do partido dele, para saber como ele começa a driblar a baixa popularidade dele nas pesquisas. A última Datafolha, que já apareceu o nome dele, mostrou que ele não passava de 1% das intenções de voto. Ou seja, esses acordos que o Rodrigo Maia já começou a fazer são importantes aí para essa intenção dele, caso ela se consolide mesmo, o Aros. Agora é o seguinte, né, Tonholi, a gente fica observando os candidatos e aí você fica, pô, mas esse cara não tem cara de presidente. Isso aí, pô, mas será que ele, como presidente e tal, os pré-candidatos, né? Qual seria a sua avaliação sobre o Rodrigo Maia? Ele tem essa coisa, tem o porte, tem tamanho ele para ocupar a cadeira da presidência? É um candidato de peso, sem dúvida. Agora, se você ler a entrevista que ele deu ao Globo de hoje e à Folha de São Paulo, a entrevista do Globo é tecnicamente muito mais caudalosa e ocupa uma página toda. E ele faz um discurso muito semelhante ao discurso do Luciano Huck no Faustão de domingo. Não se declara presidente, mas diz que quer ajudar o Brasil. Rodrigo Maia elogia Geraldo Alckmin e dá uma cutilada sem tamanho no ministro Henrique Meirelles. Chama no jornal o Globo, lá para o meio da entrevista, o ministro Henrique Meirelles de um candidato analógico, porque em vez de fazer a sua pré-campanha nas redes sociais,
preferiu 10 minutos na televisão, o que, segundo Rodrigo Maia, é um descompasso, algo extemporâneo, fora de moda, cafona, mas ele não usou o termo cafona. Agora, por que eu estou falando isso? Porque volto a lembrar a capa do ano passado da revista Economist, que colocavam a Theresa May, a primeira-ministra britânica, se afundando e perguntavam onde foi parar o centro, onde foram parar as forças de centro no mundo. Então, o que nós temos agora é o Rodrigo Maia, pela primeira vez, admitindo que ele é o candidato de centro, tentando compor com o Alckmin, que não decola porque tem apenas 8% das intenções de voto, e o PSDB, que é um candidato que tenha 15% das intenções de voto, e ao mesmo tempo dá uma cutilada bem direta, machucadora no ministro Henrique Meirelles, ao chamá-lo minimamente de analógico e a conclamar que ele, Rodrigo Maia, seria um candidato de centro muito mais expressivo do que ele, Henrique Meirelles. Agora o centro tá ficando apertado, né, Tonhali? Tem muita gente querendo ocupar o centro na disputa, né? Com o Rodrigo Maia entrou, já não cabe mais ninguém. O encontro do Rodrigo Maia com o Paulinho da Força na sexta-feira foi justamente com base nessa ideia. O Paulinho da Força quis convencer o Rodrigo Maia, quer convencer o Rodrigo Maia a ser de fato um candidato, porque ele fica justamente nesse argumento. Olha, tem espaço no eleitorado de centro. Existe hoje toda uma disputa, né? Se você é esquerda, você é mortadela, se você é direita, você é coxinha e daí por diante. Então tá muitos extremos e aí agora tá na moda, né? Falar que é de centro, é do centrão, é do centrão. E o Paulinho da Força tá justamente usando esse argumento pro Rodrigo Maia. Olha, você é de direita, você é de centro, vamos aproveitar esse espaço no centrão que existe para você se candidatar. Bom, e nessa segunda-feira, o também postulante à presidência, Geraldo Alckmin, respondeu às pressões que ele vem sofrendo, Foi também. por um melhor desempenho nas pesquisas eleitorais. O que ele disse, Caio? O FHC, o Fernando Henrique Cardoso, deu uma entrevista que está gerando ainda muita polêmica desde a semana passada, quando o jornal Estado de São Paulo publicou essa entrevista. Uma das falas do FHC foi a seguinte: se houver alguém com mais capacidade de juntar, que prove essa capacidade e que tenha princípios próximos aos nossos, tem que apoiar essa pessoa. O que é juntar? Ele está falando justamente juntar a direita com o que a gente estava falando agora, o centrão, o pessoal que tem espaço ainda no centrão. O Fernando Henrique Cardoso não foi a única coisa que ele falou nesse sentido. Olha, a gente pode apoiar outras pessoas também. Nessa mesma entrevista para o Estadão, o FHC falou que o PSDB poderia apoiar outro candidato que não o Geraldo Alckmin. Enfim, ele ficou dando umas cutucadas no Alckmin. Dessa vez foi essa questão de que se alguém conseguir provar, tiver mais capacidade e tal, tem que apoiar. O Alckmin ontem foi questionado. E aí, governador, o que o senhor acha dessa declaração do Fernando Henrique Cardoso? O Alckmin falou: isso não tem nenhum sentido, porque na realidade as mudanças de pesquisa só vão ocorrer mais perto do processo eleitoral, quando a população estiver mais focada na questão da disputa, quando os candidatos estiverem definidos. Por quê? Com essa fala do FHC e com as pesquisas eleitorais que já estão sendo feitas, a última do Datafolha mostrou que o Alckmin não tem mais do que 9% dos votos, o PSDB está começando a pressionar o governador, o Geraldo Alckmin, que é o atual presidente do próprio partido, né, o presidente nacional. Tá todo mundo do PSDB pressionando. E aí, Alckmin, qual vai ser? 9%? Vai ser você mesmo? Tem que melhorar nessas pesquisas para se consolidar candidato. E aí por isso que o governador Geraldo Alckmin deu essa fala agora, que não tem o menor sentido. E ele tá meio que querendo jogar com a galera, o Alckmin. Ele falou também: o eleitor é muito sábio, ele observa, ele acompanha, ele se informa, ele compara. Então as grandes mudanças vão ocorrer no segundo semestre. Não vai ter nenhuma mudança extraordinária nesse começo de trabalho. Ele tá meio que fazendo as pazes ali com o pessoal, querendo trazer o povo para junto dele, para cair na popularidade e ter esse reforço aí no poder de convencimento do PSDB de que ele vai ser mesmo o candidato à presidência. Foi isso que aconteceu. E aí, mestre, como é que fica a disputa interna entre os tucanos? Aros, os tucanos, falo sempre, são punhos de cambraia. Eles comem pela borda, são ladinos oblíquos, enviesados, nunca atacam de frente. E o Fernando Henrique, como presidente de honra do PSDB, é o punho de cambraia mor.
Então, o que causou esse destempero no Geraldo Alckmin nessa segunda-feira, vulgo ontem, foi, em verdade, o artigo do Fernando Henrique publicado, o seu primeiro artigo de 2018, publicado no Estadão e o Globo, cujo título é Ainda há Tempo. Ele cita nominalmente Henrique Meirelles, Marina Silva, Joaquim Barbosa e não cita o Alckmin como alguém potencial para concorrer à presidência. A pergunta do Fernando Henrique é: ainda dá tempo de agrupar o centro? Não confundam centro com centrão, né? O Centrão foi um grupo fundado no meio da Constituinte de 88 para apoiar o presidente Sarney e para brecar os avanços trabalhistas da Carta Magna de 88 e que depois foi ressuscitado em torno do Eduardo Cunha, e o Centrão o elegeu presidente da Câmara com 267 votos. Esse é um Centrão, é o Centrão composto pela parte Sarney e a parte PMDB do Brasil. O que nós estamos falando agora é de um candidato de centro no estilo do Macron na França e no estilo do presidente da Argentina. O Alckmin não convence por ter aí 8% das intenções de voto. Eu acho, mas acho que se eu falar sobre isso agora, eu estarei atropelando o próximo comentário. Eu acho que, na verdade, os caras vão se voltar para Luciano Huck. Bom, vamos encerrar esse bloco aqui, dando uma aliviada, fazendo aquilo que o povo gosta, Paulinha, que é fofoca. Sim. Quer dizer que a Gwyneth Paltrow está noiva? Quem que é o cara? É o namorado dela. Gente, eu não queria falar nada. Agora o noivo dela, o Brad Falchuk, Quem? que é um produtor da série americana American Horror Story, acho que você conhece, também de Glee. Aros, aliás, foi nos bastidores de Glee. Ah, ela participou de que Glee? Ela ganhou até um Emmy. Não sabia dessa, não. Como melhor atriz convidada. Quando ela participou da série Glee, ela apareceu em algumas temporadas. Ela fazia uma professora substituta chamada Holly Holiday. Aí tá uma das participações dela em Glee, que ela canta a música do Silo. Inclusive, numa premiação, ela se apresentou junto com o Silo e foi muito legal, olha lá. A Gwyneth Paltrow tá um pouco sumida, né? As duas últimas aparições dela no cinema. Na TV a gente tá vendo aí, foi em Glee. Nos cinemas foi como a namorada do Tony Stark, no Homem de Ferro, é verdade, né? É verdade. Mas ela não tem feito grandes coisas assim no cinema, que era o forte dela. Já ganhou Oscar por Shakespeare Apaixonado. Ela, inclusive, foi citada no escândalo do Harvey Weinstein, porque também foi uma das mulheres assediadas. Inclusive, na época, ela namorava o Brad Pitt. E ela contou pro Brad Pitt e disse que ele teve vontade até de enfrentar ali o Harvey Weinstein naquele momento. Ficou realmente muito abalado com a denúncia. E ela tem esse trunfo, porque ela sabe cantar. Quando ela participou daquele filme Duets, ficou marcado, porque eu acho que até na playlist da galera, às vezes rola ali o dueto dela com o Hugh Lewis para Duets, filme de 2001. Fez muito sucesso, e aí se descobriu que ela cantava bem e até fez essa longa participação em Glee, obtendo bastante sucesso. Paulinha aí regravou Bette Davis Eyes da Kim Carnes com a voz melhor que da Kim Carnes, né? Então ela tem esse trunfo, só que tá meio sumida, né? Ela tem uma revista e um site que é de estilo de vida e também de moda, que chama Goop, que até foi através dessa publicação que ela, abraçada aí ao namorado, anunciou que eles estão noivos e tal. E parece que a relação dele com o ex dela, que é o Chris Martin do Coldplay, é super amigável. Até outro dia no Instagram, ela publicou uma foto dos dois na mesma mesa, dividindo ali uma refeição, com a legenda de Modern Family, né? Família moderna onde todo mundo se dá bem. Eles têm 2 filhos, né? Eles têm 2 filhos. E esse noivo dela também 2 filhos. Mas não teve aquela história que, acho que o Ghost Stories, o álbum do Coldplay, não foi feito na época que eles separaram e tal, que é um álbum baita pra baixo?
Mas, Você que sabe uma mais. separação sempre é triste, mas quando o casal consegue manter uma boa relação, principalmente quando tem filhos, Civilizados. realmente a gente tem que bater palmas porque não é nada Eu acho que a fácil. hashtag de amanhã tinha que ser Não. dá pra ser amigo de ex? Não sei não. Não? Ninguém gostou da minha ideia? O cara tá polêmico aqui hoje. Caramba. Beleza. Pensando Esse amanhã. papo de, eu sou baita É amigo isso. do meu ex. Ah, tá. Posso te responder? Responda. Nelson Rodrigues, família é bom no álbum. Exatamente. Família, Porra, olha ele pra já onde incluiu foi a até coisa, os que meu. Já continuam, virou, entendeu? já Não é todo só mundo, eles, não. filho, todo mundo. Você acha Ó. igual que família rima com quadrilha, não? Quem que Agora era essa vamos daí? só, então, fechar ouvindo Cruising Ninguém pra quer falar gente comigo. relembrar Vamos. essa faixa, vai. Então vai. Ih, a versão karaokê, meu Deus, assim vai ser difícil porque ninguém vai cantar Vai, e eu Vini. não vou fazer esse karaokê Solte a voz, aqui Vini. pra fazer a voz Essa é da da minha- Gwyneth Vai, Vini. Se Paltrow. fosse um pagode, eu ia. Ih, olha lá. Vocês querem que cante, é isso? Vai lá, Paulinha. Ai, meu Deus. Dubla, Tava Paulinha. cantando na redação, pô. And if you want it, you got it forever. Melhor a gente ir pro intervalo. Vamos fazer aquela parada, Você então? gosta de cantar? caralho, Gosta? galera. Você gosta Deixar de um cantar? verso. Gosta, Paulinha? Ela agora, vamos ouvir então. É o seguinte, vamos fazer uma parada aqui no Morning Show. Ela não para, gente. 10h32. Esse recado. De volta aqui com o Morning Show e vamos falar sobre um assunto que tá rendendo, hein? A Advocacia Geral da União informou na noite de ontem que entrou com recurso contra a suspensão da posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. E aí a gente tem uma novela cuja protagonista coleciona episódios polêmicos. É claro que a gente quer tomar pé de toda essa situação e vamos atualizar o capítulo da novela. Ô, Caio, qual é... Conta pra gente, mas escolhe um enredo bacana, escolhe uma narrativa envolvente Começar quente. pra contar essa história pra gente, senão a gente vai desistir na metade do caminho. Ao estilo Netflix, já Tem que começa ser- pegando tem fogo, que ser né? blockbuster, Novela de tem antigamente que- terminava em cima, não, né? Não, tem que ser uma pegada blockbuster. O capítulo mais quente dessa novela deputada federal Cristiane Brasil é que Aros, meu amigo, se descobriu que parte da verba de gabinete, a verba parlamentar, né, paga à deputada Cristiane Brasil, hoje em dia está sendo usada já faz tempo para pagar uma empresa de locação de carros que pertence à tia da chefe de gabinete da deputada federal Cristiane Brasil. Você fala, hã? É isso aí. Rolo. A deputada, além do salário dela, recebe uma verba parlamentar e parte dessa grana, R$4.000, vão lá, pingadinho, todo mês no dia certo, para uma empresa de locação de carro que é da tia da chefe de gabinete dela. Aí você fala, mas qual que é o problema? Olha, cada um que julgue e a justiça também está procurando investigar esse caso. Em 2013, teve um escândalo de empresa de locação de carro na Câmara dos Deputados. Estava um festival de todo deputado alugar carro, gastar muito dinheiro com carro. Enfim, o Supremo Tribunal Federal falou, opa, deixa eu entrar na história, deixa eu ver o que está acontecendo. Começou a investigar. Uma empresa que recebia dinheiro do gabinete de alguns deputados, começou aliás, morreu. Fecharam essa empresa. Falou, não, peraí, tá dando muito rolo, vou encerrar. Fechou. Abriu-se outra empresa que justamente pertence à essa tia da chefe de gabinete da Cristiane Brasil, e essa empresa começou a receber essa grana. A empresa que fechou pertencia a um outro tio da deputada, da chefe de gabinete da deputada Cristiane Brasil. Essa empresa que pertencia ao tio fechou, abriu a empresa agora que pertence à tia, só que é cuidada pelo tio da empresa que fechou. Você fala, mas que rolo, né? É, exatamente, que rolo. Não dá pra entender, mas é justamente feito de uma forma pra ninguém entender. Então o que você não entendeu é o que não dá pra entender mesmo. Então, esse é o capítulo. Que ótimo, hein? Esse Muito é bom o isso aí. capítulo mais recente da novela Cristiane Brasil. Pois é. Difícil, É difícil, complicada, não é fácil. O capítulo Pois é. que ninguém entendeu. Esse é o rolo. Ontem, deixa eu só concluir, só Então vai, pra manda pau. contextualizar. Ontem um grupo de advogados tinha entrado com uma ação popular, protocolou na Justiça Federal do Rio de Janeiro, em Niterói, uma ação falando, pô, peraí, tá muito estranho. A mulher vai assumir um cargo que é do Ministério do Trabalho, só que ela tem 2 processos nas costas, foi condenada em segunda instância em um, fez acerto com outro, ela fere os direitos do trabalhador, como é que ela vai ser ministra do Trabalho e tal?
E foi por isso que a justiça virou e falou, olha, realmente está programado para terça-feira, que é hoje, dia 9, a posse da ministra, suspende isso aí, em caráter de liminar. O juiz Leonardo Couceiro expediu essa liminar. E ele colocou no texto o seguinte, que impedir a posse encontra-se justificado diante da gravidade dos fatos sob análise. E os fatos que ela respondeu ao processo por causa dos motoristas, que ela não registrava em carteira, demitiu os 2 sem pagar os direitos e daí por diante. Então, todo mundo fala que é uma novela porque ela tinha esses processos nas costas, ia assumir o Ministério do Trabalho. Tem essa história também de pagar uma verba para uma empresa da tia da chefe do gabinete e detalhe, essa empresa fisicamente não existe. Olha que rolo essa empresa de locação de carro, voltando ao primeiro ponto. A empresa tem endereço e telefone fixos num local de Brasília, na periferia de Brasília. Você vai até esse endereço, não existe balcão de locadora de carro, não existe carro, não existe ninguém trabalhando. O que existe lá é um escritório de contabilidade. O jornalismo do jornal Folha de São Paulo foi lá, bateu na porta e falou, mas espera aí, aqui numa empresa de locação de carro, aí o pessoal da contabilidade falou, não, a gente faz a contabilidade para eles e tal, pode ficar tranquilo que a gente faz a contabilidade para eles. Aí o pessoal falou, não, pera aí, mas eu quero saber, como é que é isso? Não tem ninguém aqui, faz a contabilidade, o endereço deles é de vocês, como é que é isso? Aí os caras pegaram, anotaram num papel, não, liga nesse número aqui que a empresa de locação de carro funciona nesse número. Quando o pessoal ligou lá para falar, é uma empresa de locação de carro, era o gabinete de um outro deputado que não tem nada a ver com a história. Ou seja, é muita mentirinha junta, muita coisa suspeita junta. E por mais, tem a citação do nome da deputada Cristiane Brasil, também nas delações da Odebrecht, teria supostamente recebido R$200 mil por Caixa 2 para a campanha eleitoral. Ou seja, estranho. Agora é o seguinte, Tonholi, ela não assumiu. E já estão querendo demitir a mulher. Que rolo é esse? É só no Brasil? Eu acredito que Vamos colocar uma questão. Todas as denúncias recentes que envolveram políticos partiram de iniciativas pontuais e particularíssimas da imprensa, de jornalistas profissionais. E não de comentaristas, de blogueiros, ou jornalistas. Tanto que eu volto a dizer, a maior parte das mídias hoje paga para você acessar a notícia falando assim. O jornalismo de qualidade tem custo. Então você tem que pagar, o chamado portal poroso, né? Todas essas denúncias vieram da imprensa. A partir do momento que a campanha for esquentando, é importante você falar o que eu vou falar agora para você, meu caríssimo ouvinte. O seguinte, você pega no tribunal... Por exemplo, se você for hoje no Google e digitar Bolsonaro PDF, você vai ver vários documentos assinados pelo Bolsonaro ou Cristiane Brasil PDF que vão mostrar o CPF e o RG deles, né? Muito fácil. A partir disso, você vai num cartório, numa junta comercial, para ver se tem empresas. Você vai nos cartórios e faz as certidões vintenárias e levanta o patrimônio e as empresas contratadas, as empresas de sociedade. Essa prática tem sido feita só pela imprensa. A hora que a sociedade civil, sobretudo a partir das ONGs, começar a se movimentar, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque você vai ver que o ethos, ou a prática política, é praticamente comum a todos. O cara entra no Estado para mamar. Por isso que eu tenho elogiado candidatos que tenham vindo da iniciativa privada na prática do do it yourself, faça você mesmo. O cara é um empresário que fez a iniciativa privada, a iniciativa particular dele, e não mamou nas tetas do Estado. Por quê? Porque esse cara indo para a política, eu acho que daí vem o fenômeno Dória e daí vem o fenômeno Luciano Huck, né? Porque são caras que fizeram
o dinheiro com as próprias pernas. O povo está querendo isso, porque toda a classe política está deixando rastros. Vai começar pelas denúncias da imprensa, depois vai passar pelas denúncias de ONGs e depois por elementos da sociedade civil. Ninguém aguenta mais, mas o público em geral, sobretudo você, caríssimo ouvinte do Morning Show, precisa ser instrumentalizado para como pesquisar. Então eu vou, Carlos, para encerrar meu comentário, eu quero dar uma dica formidável para vocês. Eu uso muito e uso há mais de 15 anos isso. Tem um site chamado infocar.com.br. Você pensa que é sobre informações de carros. É um site pago. Você paga por mês R$42, mas depois, por consulta, você vai pagando. Para você devassar a vida de uma pessoa, tudo, processos que ela tem, sociedades, tudo, você entra no Infocar e monta uma base de dados para depois ir pesquisar. É um instrumento de cidadania que jornalistas usam, mas não admitem que usam, para dizer que vieram de Deus as informações. Mas está aqui de público, infocar.com.br. A partir dali você começa a montar um aranhol das relações e você, infelizmente, vai ficar decepcionado de ver o que os políticos profissionais fazem. O jornalista Fernando Rodrigues, do site Poder 360, há 15 anos lançou um livro chamado Políticos do Brasil, que também gerou um site chamado politicosdobrasil.com.br. Aros, ele pegou o patrimônio de deputados durante 2 legislaturas, 8 anos, e uma legislatura de senador, 8 anos, e comparou o patrimônio no começo e o patrimônio ao fim. Se você ler aquilo, você perde a confiança, como começou a se perder a confiança no Bolsonaro ao ver, como colocamos muito bem nessa segunda-feira, da onde ele mamou para construir esse patrimônio de 15 imóveis. Então, a sociedade civil cansou do político tradicional. Bom, e aí para fechar o bloco dos assuntos complicados, vamos falar sobre a tal da regra de ouro. O governo federal descartou suspender ou flexibilizar essa regra, mas diz que vai voltar a discutir isso em 2019. E o que é a regra de ouro? Ela estabelece que o governo só pode se endividar se for para fazer investimento ou para refinanciar a dívida pública. Então, gastos correntes, que são salários dos servidores, serviços, passagens, etc, 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 não podem ser financiados. E houve uma discussão bastante grande com a equipe econômica, né, do presidente Michel Temer com a equipe econômica. Era um tema bastante complicado ali para o governo e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve de convocar uma coletiva para poder se explicar. E aí vamos ouvir o que ele disse. Vamos, de fato, dar foco na Previdência e, no momento que seja adequado, discutir a questão da regra de ouro para anos seguintes. Nós não estamos em nenhum momento contemplando simplesmente um levantamento puro e simples da regra, mesmo que temporário. Por que o ministro diz isso? Porque todo mundo sabe que o governo está encrencado com as contas. Então, eles estão tentando encontrar maneiras de fazer com que tudo feche bonitinho. A gente já sabe que não vai fechar. A expectativa é a Previdência, que vai causar um rombo gigantesco se não houver reajuste, se não houver a tal da reforma da Previdência. Para poder votar a reforma da Previdência, o governo precisa de apoio. E por isso, os aliados do presidente Michel Temer estão trabalharam durante a virada do ano. Nós ouvimos o líder do governo ontem no Jornal da Manhã destacando o trabalho incansável. Falou assim, não estou de férias, estou fazendo contato com todos os deputados para fazer conta. Por quê? Porque ele precisa saber se vai conseguir ter apoio para votar. Basicamente é o seguinte, o ministro Henrique Meirelles diz que a devolução dos 130 bilhões de reais do BNDES ao Tesouro vai garantir o cumprimento do limite nesse ano, só que a gente sabe que a coisa não é tão simples assim, o governo ainda patinando com as contas. Vamos fazer uma parada rápida aqui no Morning Show e a gente volta já já. São 10h49 agora. De volta com o Morning Show e é bom colocar o óculos para poder enxergar, porque senão não tem programa. Paulinha, oi. É o seguinte, o que a Beth Faria e a Lady Gaga têm em comum? Só você pode nos responder gosto musical, essa não? pergunta. Não,
E é chato, É remake uma de coisa Tieta, chata não? em comum. É chato? Não É ruim? Porque é uma doença. Ah. É. Complicado. É a né? mesma doença que tirou a Lady Gaga foi que festival que ela ia participar? Que ela não, foi do Rock in Rio, não é? Que ela não veio? Ela não veio pro Rock in Rio. No documentário da Lady Gaga, a gente que tá disponível na Netflix, você também pode acompanhar como são essas crises, né? Como é o nome da doença? É artrite reumatoide e eu acho que a Lady Gaga ainda tem um agravante, porque ela também tem fibromialgia, se eu não me engano. Nossa. E lúpus, né? A Lady Gaga Lúpus. é toda encrencada. No documentário a gente vê as crises de dor, né? E consegue perceber que é alguma coisa que realmente acaba com tudo, né? é Ali horrível, fica parado. imobiliza. É uma dor insuportável. Mesmo ela que tem massagistas, tem terapeutas, todo um à staff, disposição, sofre demais. E o que a gente pôde ver no Instagram da Beth Faria foi uma foto dela fazendo exercícios físicos, que é uma das indicações, inclusive, né, para que você fique bem e não sofra tanto com sintomas dessa doença, que inclui dores, distúrbios do sono, tava fadiga, depressão e ansiedade. Ela tava numa novela recentemente, não tava, Vini, a Beth Faria? Tava. E a Beth Faria, que Tava em A faz Força do Querer. exercícios de biquíni, né? É uma dessas senhoras que usa biquíni, sim. Já foi muitas vezes fotografada Na praia, né? É verdade, e aí é entre verdade, pessoas é que verdade. acham o máximo, eu estou nesse grupo, e outras pessoas que acham que, enfim, não deveria, sei lá por quê. Então, isso ela também tem em comum com a Lady Gaga. Com a Lady Gaga, as Gosta duas de fazer gostam de foto biquíni, perfeito. porque outro dia a Lady Gaga postou uma foto de biquíni, que parabéns, hein, Você Lady sabia? Gaga? Eu estava assistindo a Beth Faria na reprise de Tieta, que passava no canal Viva. Aí, às vezes, durante a semana não dava pra assistir, o que eu fazia? Maratona de Tieta aos domingos. E eu que sou noveleira, né? Pois é, né? E aí Não, você são sabe casos que tem específicos, um cara, o Eduardo Araújo, que teve uma ideia, inspirado por essa Beth Faria de biquíni, fazendo biquíni, exercícios, uma ele vovó resolveu marcar um encontro das senhoras de biquíni, que acontece pronto. amanhã, lá no Rio de Janeiro. Que beleza. Vai ser maravilhoso, Mas na que Praia do Leme. Então, consiste em quê? todas as senhoras, Só as senhoras que de querem biquíni. ir de biquíni, maravilhosas, vão poder se encontrar pra pegar aquele bronze. Faço votos que faça sol, porque pelo menos aqui em São Paulo tá o verão mais estranho O Viga falou que voltou, dos últimos voltou o tempos, sol no só Rio de com Janeiro. chuva. E é isso, Beth Faria, então, lutando contra uma doença. É muito legal quando alguém famoso fala que passa por Isso quer dificuldade, porque essas fotos de Instagram vendem muita felicidade, beleza, perfeição. E é muito legal saber que todas as pessoas são seres humanos que sofrem também como a gente. E mais do que isso, né? eu acho, né, Paulinha? O fato de chamar atenção pra uma doença que Faz as pessoas conhecem, mas conhecerem talvez não mais. seja do conhecimento geral. Exatamente. Chama atenção pra algo que precisa ser melhor trabalhado, pra que as pessoas busquem ajuda. Tira o entenda- estigma da doença. Exatamente, isso pra é pessoa ir em fundamental. frente. A Lady Gaga, por um tempo, ela até que meio que se blindou disso, né? E aí depois ela resolveu falar e Porque colocou pro artista tem essa grande dificuldade de desmarcar um show do outro lado do mundo, Chama porque atenção, tá doente, as pessoas ficam sempre, ai, será que não é charme, não é estrelismo, né? E por que que desmarcou? Tinha alguma coisa mais interessante pra fazer? Não, tá doente mesmo, entendeu? E é sério. E faço votos que Beth Faria vence essa luta diariamente, aí fazendo seus exercícios sempre de biquíni, porque tá muito maravilhosa. Perfeito. Bom, eu falei sobre a reprise de Tieta, então, já que eu falei de novela e tal, vou acionar o nosso noveleiro Cláudio Tonholi. Não, brincadeira, Tonholi. Você é só pros resumos de Malhação, tá? Pra Malhação. Ô, Vini, é o Fala. seguinte. Terminou ontem a novela Pega Pega, que eu nem sabia que existia. E que agora vai dar lugar a Deus Salve o Rei. Isso. E o Arcon escreveu aqui assim pra mim, um folhetim que o Neymar não vai perder por nada. Opa. Eu já imagino o porquê, mas motivos você me óbvios. explica. Fala sobre futebol, novela, não? Mas vamos falar primeiro de pega-pega, que pegou sem pegar, né, Carlos Alves? Pegou Por que sem que eu pegar. digo isso? Então vai. Porque foi uma novela mal avaliada pela crítica, né, que não teve assim um grande destaque. Mal avaliada pela crítica, não foi, né, não teve um grande destaque entre os personagens, assim, nas redes sociais. Era não que era teve da, era da 7, né? teve uma grande repercussão, novela da 7, Tá. mas teve a melhor audiência para o horário desde 2012, Qual era desde o Cheias recorde? de Charme, Cheias de Charme. que deu 30 pontos de média, e Cheias de agora... Charme que tinha as empreguetes. Exatamente. Ah, tô ligado, você viu? Tô Quem não olhando, gosta, meu. né? E agora Pega Pega deu 29 pontos de média. Então é um mistério o sucesso de Pega Pega. Teve, claro. O pessoal assistia, mas tinha vergonha de comentar, é isso? Eu não sei, eu até poderia acionar o sociólogo carioca
Pra nos explicar essa questão. Explicar o sucesso de pega-pega. Nos explique essa questão. A questão é descascar as castanhas. Mas eu quero explicar o porquê do sucesso de pega-pega. Explique. Bom, o arcabouço conceitual da novela é distópico, contra-intuitivo e assimétrico. É um jogo de espelhos quebrados, em que um personagem é uma máscara sobre outra máscara, como aquelas bonecas russas, as matrioscas. Ninguém tem caráter. Sob o mau caráter se esconde outro mau caráter e outro mau caráter. E no centro desse busilis, desse conceito absolutamente distópico, estavam figuras do bem e do mal. O maior epígono da figura do bem, o Pedrinho, e o maior epígono do mal, o Marcelo Serra. O Malagueta, né? Que era o Malagueta que dava pernada de anão em todos, tendo montado... Ninguém entendeu rigorosamente no nada. final, Essa história tá igual a história que o Caio contou aqui da filha do Roberto Jeff. Ninguém entendeu nada. Mas explicou aí. Então vai, Vini. Tá, por favor. Eis que, no último capítulo, depois que todos são condenados, eles têm liberdade condicional rapidinha e o Marcelo Serrado ainda vai sobreviver com sua amada numa praia à custa de dinheiro que sobrou do roubo do seu Pedrinho. Uma má lição para todos os brasileiros. É isso mesmo, tá explicado aí o sucesso de Pega-Pega pelo Deve sociólogo fazer sentido, não sei. carioca. E por Dizem que o Neymar vai assistir Por quê? atentamente a Essa nova é novela outra da grande 7? questão que eu gostaria que você respondesse. Porque uma das protagonistas é Bruna Marquezine. E vamos ouvir então também a abertura de Deus Salve o Rei. Ei! Não, isso aí não é Deus Salve o Rei, não, pô. Isso aí não é... É. Game of Thrones. O Reginaldo errou, Reginaldo. Não é Troca. essa É que é o trilha, seguinte, sério? como a gente não tem ainda a abertura de Deus Salve o Rei, que vai estrear hoje na Globo, eu separei a abertura do quê? De Game of Thrones, que é uma inspiração, digamos assim, para essa nova novela da Globo. Essa é da Globo? Tá parecendo os 10 Tá mandamentos misturado, da Record, comparação, tá não. misturado, né, Uma Caio? comparação, ali tem a Bruna Marquezine, Tá misturado, a pô. Marina Até eu Rui sei essa. Barbosa, Não, eu não sei, juro que eu não sei. né? Lá em cima é o Jon Rômulo Snow. Estrela, e ali as personagens também Aqui é tudo da Globo, que eu conheço todos. É, todos da Globo. de Deus Salve o Rei. Tá sabendo bem o cara. Obviamente, né, tem, Tá muita gente sabendo já, legal. tem muita gente já falando em cópia da Globo. Explica, Vini, que o pessoal tá, a gente tá mostrando, pra quem nos ouve, É, nós as- estamos as mostrando referências são algumas muito imagens parecidas. que A imagem, por colocam exemplo. lado a lado personagens dessa novela nova aí, Deus Salve o Rei, com os personagens de Game of Thrones. Esse, por exemplo, Vini, quem é? Por exemplo, é o Rômulo Estrela, que vai ser o protagonista. Ele vai ser um príncipe que vai se apaixonar pela personagem da Marina Rui Barbosa, que é uma plebeia. E aí ele vai ficar naquele dilema de ou assumir o trono do reino dele. Ele também tem um tereco-teco com a Bruna Marquezine, parece, nas chamadas, não? Eles são brothers. Não. Tá ruim alguma o papel coisa. dele também? Porque, Hein, Ados? na verdade, a Bruna Marquezine vai ser uma sofrendo, vilã cara. na novela. Ela é uma vilã. Ela é uma vilã. Ela vai querer, porque os dois tronos, os dois reinos vivem em paz, em harmonia, porque eles trocam lá água e minério, mas aí a Marquezine vai querer jogar uma areia nessa relação. história aí. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, a gente volta a falar depois que você souber efetivamente a trilha verdadeira, Tá bom? né? E aí você conta pra gente, depois de assistir ao primeiro capítulo, se é bom ou se é ruim. Pode deixar. Você e o sociólogo carioca. O sociólogo 11:01, vou fazer mais uma parada aqui no Morning Show. A promoção Crash. Vamos retomar o assunto Deus Salve o Rei. Uma manifestação calorosa. O tempo ficou apertado, né? Todos Pra querem explicar. saber, todos querem que você termine, Vini. É, porque não deu pra entender. Essas a gente comparações. descobriu que a Bruna Marquezine vai ser uma vilã. São dois... Tem dois reinos que eram amigos e... Aí a Bruna Marquezine vai querer Isso. ser a rainha de tudo, é isso? Isso, Montemor e Artena, né? São esses dois reinos. Um rico em minério, o outro em água. Então eles fazem um acordo aí para um fornecer pro outro e tá tudo certo, né? O pai da Bruna Marquezine é o Marco Nanini, que é o rei de um desses reinos. E com ele tá tudo bem. Só que a Marquezine vai querer começar a entrar nessa história aí, reforçar o exército e tal, já não oferecer mais a água pro outro reino, né? E aí vai começar a dar essa confusão.
E o Rômulo Estrela, que é o príncipe do outro reino, vai se apaixonar pela Marina Rui Barbosa, que é a plebeia, só que aí ele vai ter esse dilema. Ou ele assume o trono do reino dele, ou ele se casa com a Marina Rui Barbosa. Já querem você escolheria? Eu não teria Tô louco por um dilema desse na minha vida. Nossa, é o reino ou Mário Rui Barbosa, é isso. Aí, eu vou dar o spoiler, tá? Ele vai escolher ficar com a Marina Rui Barbosa, vai passar o reino para o irmão dele, que é um pouco inconsequente, que é o Johnny Massaro, né? Vai ser um personagem até um pouco engraçado aí, porque a esposa dele é a Tata Werneck. Ah, aí que entra a Tata Werneck na aí que entra a Tata Werneck. Então vai ser até uma parte meio cômica aí dessa novela. Obviamente que comparações serão inevitáveis com Game of Thrones, mas eu acho que a intenção da Globo também era essa, né? Aproveitar aí o boom dessa série mundialmente famosa e se inspirar, não copiar, mas se inspirar. Bom, só de ter um núcleo cômico do Daniel Adjafre, né? Isso já difere um pouco, tem bem pouquinho de cômico através da figura do Tyrion Lannister, né? Mas é bem pouco. Quer saber se vai sobrar alguém vivo no Game of Thrones pra terminar a série. Eu só rio no Game of Thrones quando matam alguém. Só, né? Todo episódio, né? Agora é o seguinte, por causa disso não vai ter o Lady Night? O Lady Night vai ter apenas no ano que vem. Então esse ano, por causa da novela, pulou essa temporada. Bacana. Ô Paulinha, como é que tá a nossa hashtag A Terra Já Deu? Olha, muita gente concordando e por isso estamos entre os assuntos mais comentados do Brasil essa manhã. Pois é. É isso aí. O pessoal tem teorias como Raquel, Linda, é tanta gente... Rachel, né? É Rachel, não sei. É tanta gente querendo ir pra Marte que lá vai virar uma terra mais nova. Vou esperar descobrirem um outro planeta. Jaque C. Silva, a Terra já deu. O problema não é o planeta, o problema são as pessoas. E você, os ladrão, todo mundo. Olha que maravilha. A concordância verbal é muito boa. Cão, a Terra já deu o máximo que podia dar pra todos nós. A gente é tipo um câncer comendo esse mundo lindo. Você vê que o pessoal tá com esperança. Tem esperança. Só que não. Há uma consciência sobre qual é o verdadeiro problema da Terra. É verdade. Perfeito. E estamos aqui entre os assuntos mais comentados, então tá valendo o prêmio pra vocês. Hashtag A Terra Já Deu. E lá no nosso WhatsApp, hoje 9 de janeiro, o Dia Nacional do Astronauta, e a gente perguntou o que os nossos ouvintes querem ser quando crescer. Vamos ver, Reginaldo, o que chegou aí pra gente como resposta. Bom dia, pessoal da PAN. Sou o Felipe aqui de Osasco e eu não sei muito bem o que eu quero ser quando eu crescer, não. Queria muito pesquisar, ser um pesquisador, no caso tá aí, mas eu queria pesquisar como que a língua, a história, o relevo se cruzam para fazer a cultura ou desenvolver a cultura de algum país. É isso aí. Bom dia, Morning Show. Aqui quem fala é Claudinei Melato, de Jundiaí, São Paulo. Bom, já que tem essa história que o homem se torna adulto com 54 anos, eu acabei de completar 45 em dezembro, como minhas filhas falam, ainda sou uma criança. Quando eu crescer, eu acho que seria um astronauta também. Acho que seria legal. Na verdade, para tentar fazer algo melhor, olhar lá de cima, né, para ver o que dá para fazer de melhor nesse planeta Terra aqui, principalmente pro Brasil. Grande abraço. Fala pessoal do Morning Show, aqui quem tá falando é Bruno, de New Jersey, Estados Unidos. Eu, quando crescer, a pergunta é o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser herdeiro, não precisar de fazer nada, de acordar rico. Valeu pessoal, um abraço. Alô galera, Morning Show, bom dia, aqui é o Alexandre de Amparo. Putz, quando eu crescer eu quero ser rico, então acho que eu vou ser político mesmo. Um abraço, bom dia. Fala aí pessoal da Jovem Pan, eu sou o Thiago de Mococa e quando eu crescer eu quero ser funcionário público, porque ser empresário nesse país não dá mais. Tá aí, o que você quer ser quando crescer, Vini? Eu gostaria de ser o Reginaldo Lopes. Olha lá, hein? Que é isso? Tá querendo alguma coisa, hein? Queria ser o Olha lá, Reginaldo Lopes. vocês preparam que vem pedido aí. E você? Ficou vermelho. E você, Caio? Especial. Bom profissional, bom pai. E você, Caio? O que eu quero ser? Eu quero ser rico também, óbvio, né?
Que bonito, não tá me adiantando nada. Nossa, aqueles, né? Tô brincando. Tô brincando. Não sei. Vamos seguir com Vamos seguir já. Não, depois dessa não vou nem perguntar pro resto da trupe. Chutando o gol pra fora. Depois disso não vou nem perguntar pro resto da trupe. Quero ser um sociólogo carioca. Vamos voltar pra política então, vai. O PT entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral contra Luciano Huck, Faustão e também contra a TV Globo. O que o partido quer? Uma investigação por suposto crime eleitoral. Vini, dá os detalhes dessa história pra gente. É isso, caros aros. PT processando aí, portanto, a Globo, o Luciano Huck, o Faustão na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico, né? Toda essa história que a gente trouxe ontem aqui no Morning Show, da fala do Luciano Huck, realmente em tom eleitoral, né? Mas ainda deixando claro que não será candidato a nada nessas eleições de 2018, mas o PT alega que o Huck cometeu e se beneficiou deste abuso de poder econômico e dos meios de comunicação durante a participação dele no Domingão. Então a representação foi assinada pelos líderes do PT na Câmara, o Paulo Pimenta, e também no Senado, o Lindbergh Farias, né? Eles pedem aí a inelegibilidade do Huck ou a cassação de um eventual registro dele aí, de uma eventual candidatura, além do pagamento de uma multa por parte dos apresentadores da Globo. Para os petistas, o que se viu durante a entrevista do apresentador foi a demonização da atual política, dos políticos, dos pré-candidatos ao cargo presidencial e, de forma subliminar, a exaltação da pré-candidatura de Luciano Huck, como sendo algo, de novo, capaz de mudar a realidade vigente e trazer a felicidade esperada pelo sofrido povo brasileiro, Aros. Ô, Tonholi, faz sentido essa representação do PT? O que você entende disso aí? O PT... Foi o PT, os advogados do Lula, que trouxeram pela primeira vez no Brasil a ideia de lawfare, né? Que é você fazer uma justiça que não ataque abaixo da cintura. E brandindo como um Moisés ensandecido a ideia do lawfare, o advogado ou os advogados do Lula processaram Moro, Deltan Dallagnol, procurador Carlos Fernando e por aí vai. Foram processando todos os agentes públicos. Agora, eu tenho falado nesse programa já há 2 semanas. Luciano Huck é candidatíssimo. Agora que o Luciano Huck anuncia nas entrelinhas que é candidato, o que é epigrafado hoje na coluna do Merval Pereira no Jornal Globo, que é o porta-voz da família Marinho, em que ele compara o Luciano Huck a Oprah Winfrey, e nas últimas linhas de seu artigo fala que Luciano Huck é candidato virtual, sim. O PT está tremendo nas bases e quer deslegitimar, porque na análise petista, com certeza Luciano Huck seria o candidato de centro, o Maverick, o que corre por fora, e que debilitaria candidatos que querem ser de centro, mas que a gente sabe que tecnicamente não passariam dos 8% de intenção de voto, como é o Geraldo Alckmin, e não seria diferente com o Rodrigo Maia, que se diz candidato na Folha e no Globo de hoje. Portanto, se atiraram feio contra a Globo e contra o Huck é porque tem medo. Acusaram o golpe, Tonholi? Acusaram o golpe? Acusaram o golpe, claro. Claro, óbvio. Então, essa ação é um tiro pro alto. Medinho puro. Bom, vamos destacar um assunto internacional aqui, porque a Coreia do Norte confirmou que vai enviar uma delegação à Olimpíada de Inverno de Pyeongchang no próximo mês. Explica pra gente por que isso é importante no âmbito diplomático, Caio. Porque uma conversa entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, nesse avanço, mostra aí talvez um primeiro copo d'água naquele incêndio todo que existe. As duas Coreias são completamente separadas desde a década de 1950, entre 50 e 53 teve toda a disputa que levou o pessoal a falar, olha, não fala mais comigo, não olha mais na minha cara. E agora o Ministério da Unificação sul-coreano, hoje de manhã, anunciou, olha, a Coreia do Norte está disposta a enviar uma delegação para os Jogos de Inverno, que são o mês que vem, em Pyeongchang. Isso é legal, é bacana.
Essa informação partiu de Seul. Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, não confirmou a informação, mas demonstrou mesmo uma inclinação para isso. E se o Ministério da Unificação falou, é porque é uma informação oficial, bola para frente. Não há ainda a confirmação, Aros, de que nesses Jogos de Inverno vão ter atletas da Coreia do Norte lá na Coreia do Sul. Mas a delegação que a Coreia do Norte está pretendendo mandar é um pessoal que faz a equipe de animadores e também de taekwondo para fazer ali uma apresentação apenas, nada de competição, embora 2 nadadores norte-coreanos tenham se classificado para esses jogos. O Comitê Olímpico Internacional falou o seguinte: olha, não tem mais gente da Coreia do Norte classificada, mas se a Coreia do Sul convidar, a gente fala ok, pode ir também. A Coreia do Norte não se manifestou esse assunto, ainda não falou, olha, então tá bom, vamos mandar competidor pra lá. Mas já demonstrou que quer mandar ali alguém representando eles. Isso pode ser muito bom. Em 2017, além dessa disputa entre as Coreias, em 2017 a gente teve todo o impasse da Coreia do Norte com os Estados Unidos, com os países em volta, os testes nucleares, os testes com mísseis, ou seja, o pessoal tava andando nas ruas da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, enfim, passava míssil na cabeça. Chegou a acontecer isso e tal. Então foi um ano bastante tenso. E agora, do Kim Jong-un partir uma iniciativa como essa, pode ser um bom sinal para que os ânimos estejam acalmando por aí. Boa. Então vamos fazer uma parada aqui no Morning. 11h20 agora. Jovem! E aí, mestre? Não, Reginaldo honrando o 74º aniversário de Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin. Conta pro Vini o que foi o Led Zeppelin, o que foi Jimmy Page. Olha, é isso que você tá ouvindo. Metade do mundo casou ouvindo essa música. A metade velha. Qual? Metade velha? A metade velha. There's a lady who should all that glitters is gold. Ô, Tonholi, você como um grande guitarrista, você concorda com a afirmação de que é o maior guitarrista da história ou não? É o maior guitarrista da história, Jimmy Page. Indiscutivelmente. É ou não é, Aros? É, indiscutivelmente, tá certíssimo, mestre. Já que a gente tá falando sobre música boa, solta o clipe, Brunão. Vai agora. Eita! Vai ter clipe ou não vai? Vai sim, querido. Olha eles aí. Eles estão chegando pra mesinha de pôquer. Vocês jogam muito baixo, né? Quem são, Paulinha? Explica, Paulinha. São 2 carinhas aí da música brasileira. Senhor Nego do Borel, acompanhado de Lua Santana. Parece até que é pique-esconde. Ela em plena madrugada desliga o celular e some. Chama, mas eu resolvo essa parada. Vou acionar meu telefone. Se desse poço não sai água, eu vou buscar outra fonte. Mas eu já sei o que fazer pra resolver esse conflito. É o seguinte, ó, vamos só pra explicar. Deixa eu só explicar que presepada é essa. É uma parceria que está sendo apresentada para o mundo entre Nego do Borel e Luan Santana. O nome da música é Contatinho. Eu não vou ficar sozinho, contatinho. Vem aqui me dar carinho, contatinho. Então, é o seguinte, né? A música já tinha, agora a gente teve o videoclipe, agora o lançamento do videoclipe, que teve participação de blogueiras / youtubers / famosas do Instagram, a Jade Seba, a Gabi Lopes e a Boca Rosa, né? A Bianca de Andrade. E aí, nesse clipe eles estão na mesa de pôquer, isso vai vendo uma confusão, sabe? Aquela mesa que tem os mafiosos, tem a mulherada, tudo misturado. Vai pra um lugar que você não imagina, eu acho, Carlos Aros. Agora, o negócio é que nesse clipe tem um enigma. Tem um segredo. Qual é o segredo? E eu vou dar o spoiler pra vocês agora. Revele eu vou estragar o segredo do Nego do Borel. Porque nesse clipe tem um momento em que uma moça anota um número de telefone com batom num espelho. E é o número dele. Anote esse número e mande um WhatsApp pra esse contatinho pra você ver o que acontece. O que acontece? A foto do perfil é do Nego do Borel. Diz que ele tá respondendo todo mundo. Eu Você digo, mandou? Nego do Borel, Você que eu já mandou? mandei pra você, meu contatinho. Mas não recebi um. Vamos ver se ele visualizou aí. Olha, Visualizou. Vê se ele visualizou. Vamos investigar Ele já isso. recebeu, Ela mandou, cadê? mas ele ainda não visualizou. Vai lá nos dados pra gente ver a que horas ele recebeu isso. Não, na mensagem. Nossa senhora. Seleciona a mensagem, mantém ela pressionada.
setinha do lado. Você vê que tem um dados, técnico de informática, e aí passo pra ele recebeu às 9h50 da manhã, mas o Nego do Borel não me respondeu. Peraí, deixa eu... Mas vocês sabem como funciona a coisa, né, contatinho. Às vezes o cara tem uma coisa melhor na frente. Pois é, eu acho que eu tô no fim da lista entre os contatinhos do Nego do Borel, mesmo falando que a gente é do Morning Show, mas de qualquer forma com essa informação não rolou. Mas enfim. Olha, a verdade é que o Nego do Borel, ele tem ido muito bem, assim, em parcerias. A gente tem Você Partiu Meu Coração com mais de 300 milhões, sei lá, de visualizações, que é com a Anitta e o Wesley Safadão. Ele também lançou Esqueci Como Namora com a Maiara e Maraísa, Coração com Maluma. Então é um cara que se aproveita bem. É tudo com refrão chiclete. E é tudo Tacum Tacatá e dá certo. Tudo com e é quê? Isso, Tacum Tacatá é o ritmo que o Tonholi já explicou inúmeras vezes aqui programa e que está em todas as músicas, basicamente. Agora tá eternizada na pele. Exatamente. E a gente tem um outro assunto pra falar, não dá pra deixar passar, então vai, né? registre. Porque quando o MC Melody resolve fazer uma paródia para Vai Malandra de Anitta, a nossa hashtag se reforça a cada minuto, não é verdade? Meu Deus do céu. Agora, em vez de Vai Malandra, temos Vai Baranga. Vai Baranga, desfilando com a bexiga no bumbum. Tururum. Vai Baranga, se acha top, mas é feia pra chuchu. Olha, as pessoas se dividem entre achar que realmente a gente quer dar risada desse clipe ou que não é pra ter. E o Arcon quer ouvir mais. Quando fica top, tu vai lá pro chão. Quantos anos tem ela? Sensacional. MC Melody é uma jovem garotinha que está de biquíni de tape aos 10 anos. Eu já mas peguei é um aqui biquíni o mais link. tranquilo, Eu já né? peguei o link aqui e tô mandando pro professor Marco Antônio Villa. Quero ser fitness e não como mais massa. Então, a ideia do Vai Baranga é de uma menina que é baranga e que vai fazer de tudo pra ficar mais gatinha. É isso, Felipe de MC Melody aos 10 anos. Eu volto à nossa hashtag A Terra Já Deu. Mais Temos uma vencedores? comprovação. Temos vencedores? Temos vencedores, Ariana, aqui, @umalady_, ganhou, vou falar com você, Ariana. Mas você vai dar o nome ou só o signo dela? Led Zeppelin pra MC Melody. É a Camila. Olha, Caio, um abração. Tchau, mestre. Valeu, Pedro. Tchau, Paulinha. Tchau, Vini. E é o seguinte, hoje a hashtag definitiva. A Terra Já Deu. Tchau, amanhã tem mais.